Uma das empresas que eu trabalho, ela é uma empresa de trânsito. E eles têm uma parceria com uma empresa alemã, que tem um software, chama Lisa Mais. Esse software, ele fica no servidor Windows. Não sei se dá para tirar essa aplicação, tirar do Windows e colocar ela na nuvem sem o Windows, ou se eu preciso mesmo do Windows, uma instância Windows, para colocar essa aplicação para lá, que ela não é pesada, o negócio dela é funcionar no usuário. O servidor ele fica rodando lá, porque ele tem um Lisa Server, que você instala no servidor, claro. Ele tem um Firebird, tá? Que ele usa fazer ver que é um banco de dados antigo, abre uma porta 5075. Hoje tu roda todo ele dentro de um único servidor. Isso, de um 2008 server. Daí, quais são as portas que tu precisa abrir para esse cara? Ela funciona, tá 5075, cara. Então, o que tu precisa fazer para tu começar a pensar nessa situação de cloud para esse software? Tu precisa conversar certinho com essa empresa, com a empresa de software, tá? Então, um dos princípios aí é tu entender realmente como funciona a aplicação. Porque o que acontece? Muitas vezes, principalmente quando são empresas mais maduras, assim, essas empresas já têm uma maneira de tu implementar isso aí em nuvem. Então, eles já têm um modelo de implementação para essas situações em nuvem. E normalmente, quando elas têm, já se fala de AWS, tá? Mas se não tiver, qual é o princípio, a primeira coisa que tu precisa fazer, assim? Tu precisa entender certinho como funciona o software e ver quais são as ferramentas que tu tem disponíveis. Pelo que tu me passou, tu precisaria ter um Windows, né? Tu falou que o banco de dados é qual? Firebird. Firebird, né? Que é da SQL, né? Mas Firebird, tu não tem o Firebird como serviço. Não tem mas dá para colocar, acho que dá para colocar SQL, mais SQL, você configura ele no básico lá e... Então, é isso aí, são coisas importantes, entendeu? De repente tu vê, é possível que a aplicação funcione com MySQL, ou SQL Server, ou qualquer outro banco de dados que tenha como serviço? Não funciona, porque tem muita aplicação que funciona com, é Oracle ou MySQL, então tu tem mais de uma opção de banco de dados. E às vezes tem também. Então, isso é uma coisa importante, tu analisar e entender, como que a gente pode fazer isso? E aí tu vai ver, esse cara aqui pode rodar com MySQL. Se puder, beleza, tu já consegue colocar o banco de dados para rodar num banco de dados como serviço. Que aí, por exemplo, a AWS tem o RDS, né? Isso aí já vai te ajudar bastante, porque já é uma coisa a menos que tu te preocupa, que já tá lá uma plataforma para tu utilizar, que já vai te dar um desempenho, já vai te garantir backup, já vai te garantir muita coisa. Então, tu tirar o banco de dados dessa instância. E aí, tu pensar na aplicação como ela funciona, porque o que acontece? Se tu colocar um servidor tu tirou o banco de dados, beleza. Mas mesmo tu tirando o banco de dados, tu tem a parte da aplicação, né? Essa aplicação, tu tem que entender o que tu precisa para fazer, principalmente quando se trata aí, tu falou que é um software para gerenciar toda a cidade, né, a partir de trânsito e tal, tu precisa que a aplicação ela esteja funcionando 100% do tempo, né? Então, quando tu vai implementar um projeto já nesse nível, tu tem que ver o que tu precisa fazer para essa aplicação ficar com alta disponibilidade. O que acontece? Nesse modelo que tu tem que pensar assim, beleza, o software funciona desse instalado no Windows. Eu conseguiria instalar esse cara em 2 Windows separados, em 2 máquinas, e fazer um balanceamento, botar um balanceador de cargas na frente, nem que seja um network load balance, nesse teu caso aí, talvez tenha que ser, porque quando tu consegue separar botar a mesma aplicação para rodar em vários servidores, começa a ter alta disponibilidade, porque tu bota o load balance na frente e toda a carga que tu enviar, ela vai ser distribuída entre essas instâncias. Então, se por algum motivo um desses teus servidores parar, a tua aplicação segue funcionando, entendeu? Então, esse aí é um dos princípios mais básicos, assim, para tu escalar, né? Para tu ter alta disponibilidade e depois tu pensar em escala. Mas tu precisa conhecer a aplicação, e aí tu não precisa conhecer na parte de desenvolvimento, mas sim conhecer como ela funciona, porque o que te impede de criar essa aplicação com o load balance hoje, por exemplo? Se tu colocar essa aplicação como ela tá, num servidor único, tu não consegue escalar, tu não consegue botar isso em alta disponibilidade, certo? Tu não consegue dividir ela em 2 servidores. Você tá dizendo se eu fizer do jeito que tá hoje, colocar um T2 micro lá, botar um T2 micro lá para rodar. Do jeito que tá hoje, que normalmente as empresas fazem. O cara pega o servidor que tu tem e leva ele para a nuvem como tá hoje, tá? Se tu fizer isso,
tu não vai ter alta disponibilidade nenhuma. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas tu vai estar com o mesmo problema que tu talvez tenha hoje, né? Que é tu deixar tudo em um único lugar. Então, tu tem que começar a separar isso. E aí, tu separando o banco de dados. Só que o que tu precisa ver? Se for o banco de dados, a aplicação escreve alguma coisa em disco. Por exemplo, se ela grava alguma coisa local, fora banco de dados. Isso é uma coisa que tu tem que analisar. Não sei se tu já sabe isso. Então, localmente ela grava, não no servidor, isso na máquina local, que o usuário vai usar, ele grava localmente, não no servidor. No servidor é só se o usuário, que é o administrador, um rapaz que mexe só com esse sistema Lisa, só gera um backupinho e joga para o servidor, que ele armazena lá o backup do que ele está fazendo. Fora isso, é feito localmente, nada no servidor. Tá, e aí nos clientes instala alguma coisa? Nos clientes, eles disponibilizam o token. E aí ele conecta no servidor. Ele não conecta no meu servidor. Ele usa localmente, para ele lá. É um sistema totalmente à parte se eu levar para você, por exemplo, entendeu? Vai ter as configurações nossas, que a gente faz a configuração, o dono da empresa faz a configuração do jeito que ele pegou do servidor, tipo, ele salvou o caminho, joga para ele lá e mostra como que está a instância funcionando lá. Dentro da empresa, tu tem um server instalado e tu tem os teus usuários lá do sistema. Tá? Esses usuários se conectam como? Fora o que eu falei que é o Active Directory, que faz esse gerenciamento, o próprio Lisa tem um sistema de usuários dele. Mas eu digo assim, ele tem um cliente que tu instala na máquina do cara? Tem. Eu instalo no servidor, tem o Lisa Server e tem o Lisa Client. Cara, assim, ó, então, isso aí tu tem alguns modelos de tu implementar, tá? Porque o que acontece? Esse client é o que conecta com o server, né? Então isso aí, cara, assim, ó, tu teria que tu tem algumas maneiras de tu fazer. Tu deixar esse cara aberto, por exemplo, para o mundo, o endereço do servidor e a porta, tem que ver se é seguro em relação à aplicação, tá? Pode ser que tu tenha que criar um túnel, como se fosse uma VPN, né? Uma VPN, na verdade, entre a empresa e a nuvem. E aí essa aplicação vai trafegar por ali. Tá? Não sei se tu vai ter na nuvem banco de dados, o server, e aí tu vai ter um túnel onde vai ter os clientes aqui, onde vai comunicar com as máquinas, tá? Então, esse pode ser um modelo. Mas tem um modelo também que a galera usa bastante, que é o quê? Tu colocar tudo em nuvem, inclusive o cliente. E aí, mais uma vez, eu vou te falar o quê? Tu vai ter que ver se a tua aplicação comporta isso. Na AWS, por exemplo, tem um serviço que é o App Stream 2, tá? Tu consegue entregar a parte do cliente, tu vai tendo o banco de dados, tu vai ter o server, só que a parte do cliente tu vai configurar no App Stream. O App Stream, ele te entrega isso para o usuário via browser. Então, esse também é um modelo que tu pode fazer. Então, o que é o quê? Quais são as ideias? Ou tu leva tudo para a nuvem, inclusive o cliente, só que aí, como eu te falei, tu tem que ver a questão do cliente, se ele comunica com algum hardware, tem esse tipo de token, ver quais são as opções, né? Eu não posso dizer que funciona para 100% das aplicações, porque cada aplicação é uma aplicação diferente. Claro. Tá? Então, tu teria que ver se isso aí funciona. Um modelo de tu descobrir isso é tipo, funciona por terminar o server do Windows? Sabe a área de trabalho remota do Windows lá? Uhum. Se funcionar nesse modelo, é mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que em vez de logado no servidor Windows, tu vai conseguir conectar num browser. E aí, tu consegue ainda fazer a autenticação centralizada com AD e tudo mais, tá?